Olá pessoal, boa noite a todos, bem-vindo a mais um Podende da Centopeia. Esse é um podcast que ele acontece aqui numa parceria entre a Centopeia e o CREA, aqui da região de Curvelo, da região central. Hoje eu estou com duas pessoas mais especiais aqui, Ana Luísa e a Aline. Eu gostaria que elas se apresentassem, a gente vai falar de um assunto bem legal e elas dominam muito esse tema, que é licenciamento ambiental. Mas eu gostaria de uma apresentação rápida de vocês. Pode começar, Aline? Vou deixar você primeiro. Bom, meu nome é Aline, né? Eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitarista. Estou como gerente de políticas ambientais da Prefeitura de Curvelo. Ó, que legal. Meu nome é Ana Luísa, eu sou formada em Engenharia de Minas e já trabalhei na área de licenciamento... trabalho com licenciamento ambiental e mineral. Tá. Deixa eu perguntar para vocês, gente. Se tratando dessa área ambiental, é uma área que ela tem uma abrangência muito grande, né? A gente pode falar de inúmeras coisas, né? E varia muito de região para região também. Eu gostaria de entender, dentro da realidade de vocês, como que foi a trajetória de cada um de vocês e o que levou vocês a atuarem aqui na região de Curvelo mesmo, né? Como que foi, né? O que vocês tiveram que fazer, o que vocês tiveram que cursar, como vocês escolheram atuar nessa área ambiental. Vocês podem contar isso para mim? Sim. Bom, eu desde sempre gostei dessa área ambiental, gosto de mexer com pessoas e gosto de mexer com o meio ambiente. Então, eu me formei em Sete Lagoas, na Unifem, e durante esse período já trabalhava na Prefeitura de Curvelo. E sempre tentei chegar na área. E consegui, né, através de mudanças, de mostrando o meu trabalho, eu consegui chegar na área ambiental. Como eu sou de Curvelo, então... Por isso eu atuo aqui na região. Então você é daqui mesmo, né? Sou de Curvelo. Então já conhecia bem a área. Isso facilita bastante o trabalho, né? Com Porque, certeza. assim, não sei se eu posso estar muito enganado, mas cada região, se tratando de meio ambiente, ela vai ter especificidades muito grandes, né? Com certeza. Se a gente for para Curvelo, é uma coisa, se a gente for para, vamos citar dentro de Minas, por exemplo, a região de João Molevade, de Itabira, é uma situação bem diferente ali também. Acho que todo lugarzinho tem seus critérios aí. Cada lugar tem sua peculiaridade, né? Sim. Então, é bem diferente uma região da outra, e você vai adaptando com o olhar ambiental, com o olhar crítico, né? Para conseguir fazer um bom trabalho. Sim. E você? Eu sou formada em Engenharia de Minas, né? Então, a princípio, o objetivo era trabalhar com mineração. Eu me formei na UFOP, em Ouro Preto. E logo recém-formada, eu comecei a atuar com... tive a oportunidade de vir trabalhar na região centro-norte de Minas. E aí eu comecei com o licenciamento mineral. Em empresas de licenciamento mineral. Lá, como eram pequenas empresas, eles tinham a necessidade de um profissional que atuasse nas duas áreas, tanto no licenciamento mineral quanto ambiental. E aí eu comecei a me aperfeiçoar na área, comecei a fazer o licenciamento ambiental. E aí logo depois tive a oportunidade de vir trabalhar no município de Curvelo. Aí não mais no papel de responsável pela elaboração do processo de licenciamento ambiental, e sim por analisar os processos. Então, aqui já tive a visão do serviço público. No município de Curvelo, a gente abrange... O trabalho não era só o licenciamento, a gente fazia toda a gestão técnica, tanto de políticas públicas, de gestão de licenças, solicitação de novas licenças, contratações e análise de processos que chegavam para o município. E logo depois a gente começou com a consultoria, né, Aline? Isso, exatamente. E aí expandimos o leque. Hoje, o principal ramo de vocês, então, tirando a parte pública aí, é a consultoria. A consultoria. Entendi. Gente, a partir disso, vou aproveitar, deixa então e perguntar, o que é de fato licenciamento ambiental? Para uma pessoa totalmente leiga, assim, que quer entender o que é, do que se trata. O licenciamento, ele é a porta de entrada para você abrir o seu empreendimento. Então, pensei em abrir um empreendimento, o que eu faço? Verifico se ele tem necessidade de um licenciamento ambiental. Sim. Então, meu empreendimento, ele tem um potencial poluidor, ele tem um risco ambiental agregado, eu vou verificar se ele está listado para precisar de uma licença. Então, eu vou verificar se necessita de uma licença, qual que é o porte da minha licença, que tipo de licença que ele precisa. E nesse planejamento prévio, para iniciar o empreendimento, eu vou fazer essa tratativa. Entendi. Aqui na região nossa, então, os exemplos melhores que você pode citar para a gente são quais? Siderúrgica, o que é? Empresas siderúrgicas, né? No caso, a indústria metalurgista, indústria de mineração, a indústria
agrocivil, não indústria, o ramo agrocivil pastoril todo, no geral. Tem bastante, né, Tem também. bastante, a gente tem carvão, a gente tem bovinocultura extensiva, intensiva, horticultura, bastante horticultura. Bastante. Né? Aqui na região nossa, bastante Horticultura. Obras de infraestrutura, Sim. duplicação de rodovia, pontes, infraestrutura de energia. Alguns loteamentos. Infraestrutura de loteamentos, todos precisam praticamente. Quando a gente para pra pensar, é muita coisa, né? Muito serviço. A gente estava até comentando aqui um pouquinho antes da gente começar, né? A respeito do cristal, né? Isso. Que tem também uma... Aqui. Basicamente, você vai... O licenciamento ambiental vai depender da economia local. Sim. Então, você falou da especificidade de cada local. Isso. Cada região tem uma economia pautada em alguns... Eu citei a região de João Molevade, de Itabira ali, porque eu morei em Itabira 6 meses. E lá a cidade ela gira em torno da mineração ali, né? O pessoal da Vale do Rio Doce lá. Então, a gente vê que é uma cidade que necessita muito dessa empresa lá. São empreendimentos complexos. Sim, complexos. Demais. Eu tive a oportunidade de exercer uma função em conjunto com o pessoal da Vale. Assim, a gente conheceu muito a empresa e, assim, a complexidade do trabalho deles é imensa, né? É um negócio cabuloso mesmo. E quais que são os tipos de licença ambiental que a gente tem? Então, a licença ambiental, ela depende da atividade. Então, não é bem um tipo. Eu vou olhar a minha atividade. Qual que é o potencial poluidor que ela tem? Isso vai depender da atividade. Então, o potencial pode ser baixo, médio ou alto. E, associada ao potencial poluidor, a gente tem o porte do empreendimento. Como que eu meço o porte do meu empreendimento? Pela área útil, pela capacidade de produção, capacidade instalada. Essa capacidade pode ser dia, pode ser hora, pode mensal ou anual, a depender da atividade. E aí, fazendo um cruzamento dessas duas coisas, a gente define qual que é o potencial poluidor desse empreendimento. E esse potencial poluidor vai definir qual tipo de licença você vai precisar. Eu estou falando isso no âmbito do estado de Minas Gerais, mas isso extrapola para os outros estados e para a União. Então, em Minas Gerais, a gente tem os empreendimentos que são dispensados, ou seja, atividades que não precisam de licença ambiental, então a gente tem uma licença. Atividades que precisam de licença ambiental, mas a minha capacidade instalada, ela me define como dispensado, então, por isso. E os licenciamentos simplificados, que tem a modalidade cadastro e a modalidade com relatório ambiental simplificado, que são os licenciamentos mais simplificados. O licenciamento ambiental concomitante, que eu pego as 3 fases principais, licença prévia, instalação e operação, e faço tudo numa só. Então, o licenciamento mais simples. E depois eu quero falar dessas 3 aí, que eu quero entender direitinho como é que elas funcionam. Aí. O licenciamento ambiental trifásico, que eu faço as 3, uma a uma. Isso aí, eu tô te dando uma escala de ascendente, de dificuldade e de complexidade do empreendimento. Sim. Basicamente, a gente tem essas modalidades de licenciamento. Esse trifásico, então, que você falou, são os maiores, mais são complexos, os maiores, né? empreendimentos grandes, complexos, perigosos. Não, entendi. Então, você poderia dar uma explicação rápida de cada uma delas, rapidinho assim? Dessa LP, da LI, da LO? Então, são todas, vai depender da fase. Todo o licenciamento é prévio ao empreendimento. Então, eu comprei meu imóvel, sei qual atividade que eu vou fazer, eu começo a pensar no meu licenciamento. Então, a licença prévia, ela tá aí. Ela tem que acontecer antes de você fazer qualquer coisa, tá aí na parte de planejamento. Depois, conseguir essa licença prévia, vou instalar, preciso de uma outra licença, que é de instalação. E aí, nessa fase de instalação, eu vou ter a licença de propriamente a LI. E instalei, tá tudo ok? Tudo bacana? Para a LO, que seria o licenciamento de operação. Licença de operação. Poucos empreendimentos, para a nossa realidade Covelo, são aptos para esse tipo de licença. A gente para na LAC, né? Isso, na LAC. Na LAC, que são empreendimentos menores, complexos também, mas que exigem estudos também, né? Isso, existem estudos. Mas aqui, para nossa realidade, só abatedouros. Abatedouros e... Que provavelmente vão ter... são mais complexos, só né? abatedouros muito grandes também, que iriam para um licenciamento ambiental trifásico, mas os da nossa região, acho que todos caem na LAC. Os agrocivis pastoris também, todos caem na LAC. São áreas também extensas de produção. E...
te dar um exemplo de uma licença que precisaria dessas 3 fases. O empreendimento de mineração nessas De mineração, regiões. Né? Porque são empreendimentos muito complexos, que vão afetar áreas extensas, população, então... E a rigor precisa ser bem fiscalizado também. Entendi. Então, quanto maior o nível de complexidade da licença, maior também será a fiscalização. Quando vocês prestam o serviço de vocês, né, a consultoria, por exemplo, né, para emissão das licenças, tudo, vocês têm que fazer uma vistoria no local, ver tudo certinho para poder continuar emitindo essas licenças? Sim. Eu estou fazendo essa analogia porque a gente recebeu, aí, alguns episódios atrás, uma pessoa que né, emitia a VCB, Alvará de Auto-Vistoria do Corpo de Bombeiros ali, né, para operação. E eles têm todo esse procedimento. Ele citou que eles têm que ir lá, né, partir do projeto, fazer alguma coisa, depois eles vão lá, vistoria, ver se está tudo no local, para depois chamar o bombeiro, para o bombeiro ir lá, fazer a vistoria também. São as fases, né? Cada profissional faz sua avaliação, né? E a gente realmente tem que fazer essa avaliação prévia até para saber quais são os procedimentos que a gente vai tomar daí para frente. O que vai precisar, qual licença que vai precisar, quais documentos, quais estudos, para a gente poder dar andamento no licenciamento. E essa fiscalização, no nosso caso, ela não acontece só em loco, não. Ela já começa no âmbito das imagens de satélite. Sim. E o satélite entra também, né? A gente já começa pelas imagens de satélite. Muitas vezes a gente tem uma boa visão. Antes de ir no campo, você precisa fazer o mapeamento prévio. E aí, a gente tem uma plataforma em Minas Gerais que chama IDSEMA, Instituto de Dados Geoespaciais. Tá. Dados Geoespaciais de Minas Gerais. O que é isso? Lá eles têm várias camadas sobre cada tipo de coisa diferente. Rios, tipos de vegetação, áreas que são restritas por algum motivo. São várias coisas que a gente tem que analisar para o licenciamento ambiental. Então, essa vistoria no local escolhido para a instalação do empreendimento, ela já começa pelas imagens, pelo levantamento de dados. Né? Esse levantamento de dados. Um levantamento de dados prévio. Parte das imagens, a gente consegue ter uma noção do empreendimento, da localização, né? Se houve supressão de vegetação ou não, para a gente poder fazer um estudo. E a gente usa muitas imagens históricas. Históricas, é verdade. Porque para o licenciamento ambiental, o local de instalação é crucial. Então, o histórico da propriedade vai junto. Ou o histórico do seu empreendimento também. Então, é analisado. Então, tudo isso aí vai contar, né? Vai contar. E às vezes a gente vai em campo e não consegue ver isso, mas nas imagens a gente... Também a gente consegue ver a questão de APP, né? APP. O que é APP? Área de preservação permanente. Normalmente é uma zona onde você não pode construir, não pode mexer, né? Próxima a córregos, próxima a rios. Então, topo de morro. A gente tem que ter um certo cuidado, né? Nessas áreas que são protegidas por lei. Questão de peste-piqui também, né? Peste-piqui, tem uma série de coisas. Assim. Aqui na região é o mais comum de dar problema, né? É o mais comum. Por exemplo, você vai instalar um empreendimento. Antes de pensar no licenciamento ambiental, a gente pensa nas autorizações prévias, que são, de certa forma, licenciamento, mas não o licenciamento da atividade em si, mas sim da área e dos suprimentos, né? Exato. Que você vai precisar. Por exemplo... vamos instalar uma fábrica em tal lugar, numa zona rural. Como que está esse imóvel? Eu vou analisar o imóvel. Onde eu vou instalar? Como que está a vegetação? Ela é nativa? Ela não é? Ela vai precisar ser suprimida por intervenção? Eu vou mudar o uso daquele solo? Então, eu vou precisar de uma autorização de intervenção ambiental prévia. Prévia ao licenciamento ambiental. É um outro órgão que analisa, mas sem ela eu não consigo andar com o meu licenciamento. Entendi. Vou precisar de insumos para a minha atividade. Um desses insumos é água, né? Poucas coisas funcionam sem água. Então, eu preciso... De onde eu vou tirar meu recurso hídrico? Tem concessionária local que abastece? Se não abastece, eu vou fazer captação própria. Minha captação é superficial, né? Rios, córregos, lagos. Ou ela é subterrânea, poço? Essa captação está regularizada para a minha atividade? Às vezes ela está regularizada para outra atividade. Sim, mas para mim essa não. questão. Exato. Aí eu tenho que é uma etapa prévia ao licenciamento. Pessoal, vocês falaram aí, né? Eu fiz analogia ali com o Corpo de Bombeiros e o AVCB.
o do AVCB fica muito claro qual órgão que tem a competência, né, para poder ver aquilo ali. E no caso de vocês, né, dessa parte de licença ambiental, quais órgãos que estão envolvidos aí nesse processo, tanto na esfera, né, do Estado, quanto a gente subindo para a União? Como que esse processo de vocês conversa aí com esses órgãos? Bom, normalmente supressão é o IAEV, né? Vegetação. E captação de água, outorga, seria o IGAM. Né? Isso no âmbito do Estado de No Minas âmbito do Gerais. Estado de Minas Gerais. A mineração, A Agência Nacional de Minas Gerais. Mas, assim, no âmbito... Como que você define quem vai analisar o seu processo? Se meu empreendimento ele atinge mais de um estado, ou seja, a área de abrangência dele é mais de um estado. Então, obrigatoriamente, minha licença ela tem que ser pela União. Então, quem vai fazer essa análise é o IBAMA. Se meu empreendimento abrange mais de um município, 2 municípios, obrigatoriamente tem que ser analisado pelo Estado. Agora, se meu empreendimento ele abrange a área dele é só em um município, então eu tenho que ver. O município que eu vou instalar, ele tem ele fez adesão à municipalização do licenciamento ambiental. A gente tem uma normativa que lista o que o município precisa ter para fazer essa adesão, quais são os critérios e quais são as atividades que ele pode licenciar. Se ele fez essa adesão, se a minha atividade está licenciada, está liberada para aquele município licenciar, aí eu vou fazer no âmbito municipal. Agora, se o município não fez, não tem nada disso, ou ele fez e a minha atividade não está, ele não está apto para licenciar a minha atividade, aí sim eu vou recorrer ao Estado. No Estado, quem faz essa análise do licenciamento ambiental é a SEMAD, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e a subsecretaria lá é a FEAM, né? É a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Nos municípios, cada município vai ter sua secretaria, né? Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O município tem que ter um CODEMA ativo. CODEMA, conselho. Ele tem que ser ativo e deliberante. Tem uns critérios lá e a gente tem que ter uma legislação municipal própria, um código de meio ambiente, tem que ter as deliberações. Fora os outros critérios que o município tem que ter para poder assumir a competência. Sem a consultoria não vai não, né, gente? Trem É demais, difícil. tá doido, que Uma isso? pessoa leiga, assim, ela não vai ter. É muita legislação. Sim. A gente tem muitas normas técnicas, muitas E legislações. elas são sempre atualizadas, né? Isso. Então, a gente tem que estar em constante estudo e atenção. Por isso é tão difícil, às vezes, uma pessoa leiga conseguir fazer qualquer licenciamento sozinha. Sim. E tem também o que a Aline falou, das outras sublicenças, né? Exato, Que não das são licenças. só propriamente o licenciamento ambiental da atividade, mas elas são prévias às licenças. Que no caso aí é a supressão de vegetação. Intervenção a intervenção ambiental. ambiental. Às vezes nem a supressão, é a intervenção só. Intervenção. Aí ela se for em área urbana, o município pode deliberar sobre Desde que isso. tenha o CODEMA. Desde que tenha tenha o CODEMA, né? também. Agora, se for em área rural, ela tem que ser específica do IF, por causa de Minas Gerais, né? E para captação de recurso hídrico. Às vezes eu nem sou uma empresa, eu nem tenho uma atividade assim, eu só tenho um poço para consumo humano. Na minha fazenda, lá não tem água. Eu tenho um poço, eu preciso captar água aí para poder alimentar minha família, criar uma dúzia de galinhas, sei lá. Eu preciso de uma autorização para poder captar água desse poço. Você entrou num assunto interessante. Vou colocar um caso de uma pessoa conhecida minha, que ela, anos e anos e anos atrás, ela fez um poço numa zona rural. E com o passar dos muitos e muitos anos, gente, muitos anos mesmo, mais de uns 20 anos aí. E alguém um dia denunciou esse poço. Aí a pessoa chegou lá, fiscalizou, fechou o poço, aquela coisa toda ali. Teria uma forma, por exemplo, de uma pessoa que já tem um poço artesiano conseguir regulamentar isso aí? Sim. Depois de pronto? Depois de pronto. Ela às vezes nem vai ser autuada se ela for tomar iniciativa própria, sabe? Aí ela vai pedir a outorga para captação de água subterrânea. O poço é uma água subterrânea. E essa outorga vai depender da capacidade do seu poço. Tem uns níveis que você não pode ultrapassar. Você não vai captar ou o dia inteiro, ou não vai captar no volume máximo, desde que não afete seu lençol aí.
E vai depender da atividade. Você tem que dar uma justificativa para que você precisa desse poço. Se você, sei lá, você tem uma família, você cria galinha, você tem 10 poços na sua propriedade. Não, você não vai conseguir outorga para isso. Né? Quem vende água é concessionária local. Tem que ser justificável, tem que ter né? justificável. Sim. Mas se não for para isso, você apresenta os seus cálculos, apresenta a sua justificativa, para que você vai usar, e você consegue a sua outorga ali bonitinho. Não, bacana demais. Isso é uma realidade de Curvelo, assim. É exatamente por isso que eu perguntei. Porque Bastante. eu já vi muita gente se queixando do mesmo problema, né? E os autos de infração são altíssimos, tá? É isso que eu ia falar. Eu queria entrar agora nessa parte de custos, né? Vamos começar com o problema, de fato. Vamos colocar, né, para essa pessoa que ela tem um sítiozinho dela lá, que tinha um poço artesiano que não era licenciado e depois o pessoal fiscalizou, descobriu que não era licenciado e agora ela quer tirar uma licença para continuar operando aquele poço ali. Vamos pensar assim, o que seria um custo para ela ter feito isso antes e o que isso pode gerar de custo para ela depois? Porque às vezes a pessoa acha que ela, não, vou tirar uma licença ambiental para fazer um poço na minha casa, vai me custar caro demais. Só que depois lá para frente ela pode pagar talvez dobrado, porque ela vai ter que pagar uma multa, alguma coisa assim. Como que funciona essa parte de custo, assim, tanto para a pessoa, né, simples ali que tem um poço pequenininho, alguma coisinha mais simples, quanto para empresas, por exemplo, que começaram suas operações sem de fato ter feito uma licença prévia ali? Olha, vamos falar do poço primeiro. Se é de iniciativa própria, ele vai pedir sua outorga, dificilmente ele vai se multar. Aí você entra com um pedido de abertura de poço, já não vai ter como, né? Porque já está aberto. Então, você vai eliminar toda aquela fase de estudo, que quando você pede para abertura de poço, o profissional faz um estudo de qual o melhor local para poder perfurar esse poço. Mas aí você já eliminou essa fase, então você já perdeu essa vantagem. Mas aí você vai entrar com um pedido de outorga. Você vai arcar com os custos, tem taxa para isso. Não é muito alto, comparado ao preço de um poço, né? Com certeza. Um poço vai 20, 30 mil reais, não sei exatamente. Mas uma taxa é 2 mil e poucos reais, menos de 3. Aí você vai contratar um profissional, técnico, para fazer, ele vai te dar o valor dele. E aí seus custos vão parar aí. A partir do momento que você tem a outorga, tem uma taxa para captação, que você paga anual. Geralmente, aquele pequeno agricultor, aquele consumo simples, ele vai ficar uns 4 anos aí juntando para poder dar um valor mínimo para pagar. É mesmo? O valor é baixo. O valor é Que bem coisa. baixinho. Eu tenho um cliente mesmo que a taxa dele desse ano veio R$48. Que isso, Para gente? pagar, o valor mínimo para pagar é 200. 200 alguma coisa. Então, vai precisar esperar 4 anos para poder dar o valor. Então, é baixo. Agora, se você capta muito e tudo, aí já é outra história. é outra história. Você vai ter que fazer esse controle também do que você capta, se você está executando o que você prometeu lá no momento da solicitação da outorga. Sim. Tem que manter isso tudo armazenado. Agora, perfurei meu poço. Não fiz nada. Aí, pode ser que quando o fiscal chegar na sua propriedade, seu poço esteja em condições irregulares. Sem uma laje sanitária, sem um orímetro, sem um hidrômetro. E aí, isso aí vai só aumentando a multa. Fora a captação irregular, né? As irregularidades vão aumentando. as irregularidades vão aumentando aí no auto de infração. Então, esse auto vai somar um valor na casa dos 20 mil. Lembrando que toda infração ambiental, ela vincula ela é vinculada ou ao CNPJ ou ao CPF. Ela vai junto com a propriedade. Se, por exemplo, eu tenho uma infração, eu fiz na minha propriedade, fiz uma coisa irregular. Eu nunca sofri fiscalização. Vendi minha propriedade para você, cai sobre você. É o passivo ambiental. Sim. O passivo ambiental não deixa de existir. Então, quem vai comprar também tem que ter esse olhar atencioso. Então, em algum momento, essa conta vai chegar. À medida que o tempo passa, isso vai ficando mais caro. Sim. Melhor fazer antes, né? Melhor fazer antes. Que Melhor é fazer da forma correta. né? Pra não ter 2, problema. 3 mil ali pra você não ter dor de cabeça no futuro, né, gente? futuro. Nossa senhora, você tá doido. E para as licenças de atividades, né? A gente está falando agora do licenciamento ambiental propriamente dito. Ele tem que ser prévio à instalação do empreendimento. Se eu estou pensando em instalar, eu penso no licenciamento ambiental. Primeiro que ele demora. Sim. Isso que eu ia perguntar também. Ele aumenta um pouco o prazo ali Ele aumenta o prazo. Então, obra, né? quando você está projetando um empreendimento, você tem que pensar nele, porque ele vai delongar ali seu prazo e bastante. Sim. É mesmo?
Depende do caso, né? Da Ó, que coisa. complexidade. Se for um empreendimento mais complexo, no mínimo 1 ano. Então, você imagina, você tá com sua equipe contratada, seus custos aí, e você não tem licença. Ah, não aguento esperar, eu vou lá, eu vou tomar as rédeas, eu vou lá abrir sem licença. Aí vem uma grande implicação. Seu empreendimento pode ser autuado, você vai sofrer sanções. Nossa. Quais são essas sanções? Fechar, apreender, sanções administrativas e sanções penais. E quando eu for solicitar, aí eu de qualquer forma eu vou ter que fazer essa licença em algum momento. Aí já vai ser uma licença corretiva. O que implica ser uma licença corretiva? Ela é muito mais trabalhosa de conseguir, né? Muito mais difícil. E, cara, os custos são triplicados, assim, Nossa, em termos senhora. de taxas, quando as licenças são corretivas. É. E o olhar do órgão também Muda. Muda muito, né? Muda bastante. A fiscalização aumenta, né? Só dificulta. Você falou aí que é no mínimo 1 ano, mais ou menos, ali. Pra esse, Empreendimento complexo, né? É mais complexo ali. Um empreendimento mais E numa simples. média? Ali, a gente jogou pro mínimo. Vamos jogar na média agora. Vamos observar. Ó, vamos falar dos licenciamentos simplificados. O cadastro, que são algumas atividades e tudo, que é um licenciamento mais básico possível, é rapidinho. Menos de 15 dias aí você consegue. Tem muitas atividades que se caracterizam nessa lista. Agora, o licenciamento ambiental simplificado, que para muitas, principalmente para essa região aqui, é o ASRAS, né? É o licenciamento ambiental simplificado com relatório ambiental simplificado. Ele tem um prazo normativo de 6 meses para sair. Mas o que é esse prazo normativo? O órgão ele tem 6 meses para te dar uma devolutiva. Só que essa devolutiva nem sempre vai ser um sim ou não. Sim. Ela vai ser, muitas vezes, um pedido de informação complementar. Sim, normalmente é, né? Normalmente é muito difícil não de ser, bombeiro, né? você sabe disso. Normalmente é. Então, ele tem 6 meses para te pedir esse pedido de informações. Que é um detalhamento maior de algum estudo, de alguma coisa que ficou em aberto, ficou em dúvida, talvez não estava nos relatórios, e ele precisa para poder analisar. E aí, esse pedido de informações complementares, eu preciso geralmente vem com um prazo de 60 dias para você responder. 60 ou 90, mas geralmente 60. E aí, depende de você, profissional, da sua empresa, se você está com esses dados em mãos, precisa contratar algum estudo para poder retornar. Aí, quando retorna para ele, tem mais 6 meses. Mais 6 meses, né? Então, esse prazo está aí, de 6 meses a 1 ano. Sim. Geralmente tem melhorado. Por quê? Os órgãos ambientais automatizaram os sistemas, né? São sistemas online. Antes eu tinha que sair daqui lá em Belo Horizonte fazer um protocolo. Nossa senhora, que é isso, gente? Você automatizou tem pouco tempo. Isso é uma realidade nova. Que é isso, mãe? Quando eu comecei, eu lembro que eu tinha um taxista que ia lá protocolar pra mim. Lá na cidade. E aí, às vezes, tava administrativa. faltando. Não era na cidade, era no centro. Era ali. no centro ainda? Era no centro. Aí ele ia lá protocolar. E aí, às vezes, tava faltando um documento e me ligava, doida, manda pra... Doido, me botava doida. Manda pra mim que para tá hora, fecha a hora, deixa eu fazer seu protocolo. E eu ficava louca aqui. Eu mandei esse documento pra ele. E aí, fazia o protocolo e voltava. Então, era até... Isso aqui eu comecei em 2019. Eu tô falando, tem pouco tempo. Então, não é muito. Então, hoje é tudo automatizado. Sim. Então, a gente tem os sistemas online que facilita tanto a comunicação do órgão, quanto o protocolo, se responde tudo isso. Não precisa ir lá para nada. E os licenciamentos simplificados não precisa de vistoria em loco. Então, as vistorias são feitas por satélite. Eles analisam o histórico da propriedade e tal. Então, isso já otimiza bastante o procedimento. Diminui o marasmo aí. Mas a partir da lá que já faz visita em loco. Em loco, né? Mas aí, hoje em dia... Aí, o que acontece? O corpo técnico é limitado, né? Dos órgãos. Então, isso aí já vai dando um pouquinho de marasmo pro processo. Dá uma demorada, né? Porque, na Vocês- verdade, é muito difícil, né, gente? Você conseguir pessoal competente mesmo dentro desses órgãos ali pra poder ficar recebendo aquele tanto a de demanda é procedimento. grande, É né? muita E demanda, são né? muito profissionais de carreira, né? É isso que eu ia falar. É exatamente por isso, né? Você tem que pegar um profissional ali concursado, de carreira, aquela coisa pra receber aquela pilha de processo pra poder averiguar tudo. Não é E fácil tudo tem que ser muito, não. tudo tem que ser muito certinho, né? Tem que ser. Eu acho Tem que é a que maior ser. problemática ali. Como a gente já trabalhou nos dois lados da moeda, A gente sabe como é que é, né? Não é fácil, às não. vezes
A Aline conta melhor isso do que eu, né? Aline? Tá com o processo pronto para despachar, mas você não consegue marcar uma reunião. É verdade. É mesmo? E assim, a dificuldade é essa, porque às vezes você precisa conversar com o órgão, entender o que está voltando, né, Ana? Tentar verificar, tentar sair um pouco dali, vamos ver o que está acontecendo, vamos conversar, e você fica 2, 3 semanas para marcar, e aí às vezes a pessoa está indo em cima querendo, é difícil. Não, imagina. É difícil. Você tá doido, moço. E assim, tem alguma coisa que dá pra fazer que... Né, alguma prática, alguma coisinha ali que dá pra acelerar um pouco esse processo? Olha, o profissional tem que estar com o estudo Em dia, né? alinhadinho aí. Os relatórios têm que estar o mais alinhados possíveis. Atentar a todos os detalhes. O empreendedor, quanto menos emoção ele põe, melhor. É verdade. É melhor, né? Verdade. Porque ele tem que pensar de forma bem... Ele já tem que fria, entender ali que o negócio Entender vai que demorar. tem que ser prévio, que vai tranquilo. demorar, vai impactar ali no futuro. Uhum. Tem que usar as tecnologias, né? Sim. A nosso favor. Então, a gente tem drone, a gente pode comprar, tem imagens de satélite, tem os programas, tem que trabalhar com o que tem de recurso, Sim. o melhor que tem. E tentar não cometer nenhuma infração ambiental. Sim. Como eu disse, a infração ambiental atrapalha todo o processo. Às vezes você está caminhando aí com um estudo, tudo bonitinho, fez seu relatório, contou aí a realidade, o empreendedor vai lá, entra com o carro na frente dos bois e aí compromete todo o seu estudo aí. Na hora que o analista vai ver seu projeto e falar, mas você está fazendo isso, fez aquilo, não condiz com a realidade. Isso acontece com Acontece frequência. com- viu? é isso que eu ia perguntar, Com mas- frequência. Mas me dá um exemplo de situação comum, por exemplo, que acontece isso aí. Um caso comum que repete várias vezes, assim, que você sempre vê nesse tipo de caso. Falar que vai usar uma área e usa muito mais. Ah, entendi. Aumenta a área. Aumenta a área, né? Apresenta uma área para o órgão ambiental e, na verdade, ele está aumentando a área. Sim. Quando vai ver fiscalização... Na hora da análise já vê. na hora da análise automática, ele isso já que eu ia falar no percebe, satélite, que né? a área é maior do que foi solicitado. Aí realmente dá um problema grande. É igual vocês falaram, aquela questão do histórico do satélite, né? A pessoa não tem noção de como é que funciona aquilo, que é muito certinho, né? É muito certinho. Se você pegar ali, você pode abrir na plataforma do Google, por exemplo, é simples, que todo mundo tem acesso. Você consegue jogar lá vários anos para trás Consegue e ver. dias próximos agora. exatamente. Então, o pessoal tem uma noção muito boa, né? Outra coisa que acontece às vezes ele vem para nós, o requerente, né, o empreendedor, e ele dá parâmetros mínimos. Dá os parâmetros mínimos para aquela atividade. Fala que vai usar uma área muito pequena, que a capacidade dele de operação é mínima e tal. Aí eu vou lá e faço uma licença para ele, com o que ele me passou. Sim. Né? Quem tá dando os parâmetros é ele, né? Não sou eu que dou os parâmetros. Não sou eu que falo quanto que você vai produzir por dia. Ele que me dá Sim. essa informação prévia. Faço a licença tá toda pronta. Aí bombou sua empresa, bombou, aumentei tudo. Aí ele acha que tá ok, que tá regular. Vem a fiscalização e aí sua licença não tá mais válida, porque sua licença é atrelada a uma área e uma capacidade de produção. Então, ele vai ser autuado ali naquele momento. Quando acontece isso, o empreendedor ele tem que ir lá e recorrer a uma licença de ampliação do empreendimento. Isso que eu ia perguntar. Antes Se o de- empreendimento ampliar no Você decorrer... pode ampliar, é normal. É normal, é isso que eu ia falar. É normal. Mas ele tem que ser, essa ampliação, o pedido de ampliação do empreendimento tem que ser prévio ao fato ocorrer, né? Sim, eu falo assim, o cara tirou o encerramento dele, tá lá funcionando, belezinha, tudo regular. Aí ele quer expandir a empresa, ele tem que fazer um pedido Tem de... que fazer uma solicitação. Uma solicitação Tem que nova, fazer né? uma Porque na maioria das vezes não acontece. Não acontece, Ele, né? ele, né? Primeiro ele amplia, depois amplia, ele depois informa. ele solicita. Entendi. É uma E- dificuldade que a gente tem. E, assim, isso dá muito problema pra ele, de ampliar primeiro e depois solicitar? Como é que funciona? Autoinfração. Autoinfração? E aí a Multa licença é muito corretiva. pesada? É corretiva, né? Pesado? Vem o auto de infração e vem a licença corretiva e ele pode sofrer embargo do empreendimento. Fechar tudo. Pode fechar tudo? Pode fechar tudo. É mesmo? É. Nossa, mas... Pode fechar tudo. Porque, na verdade, ele está atuando na irregularidade. Na Sim. irregularidade. Ele tava regular, agora não tá mais, né? deixou Não de tá estar. mais. Aí, geralmente, ele faz um TAC, né? É um termo de ajustamento de conduta. Tem alguns critérios, algumas atividades, assim, como você fazer isso. Você vai no Ministério Público, faz uma denúncia, assina um termo de ajustamento de conduta. Aí o Ministério Público te dá esses parâmetros, um prazo para você corrigir e tudo, mas gera sanções. Sim. Então, tudo prévio é melhor.
Com certeza, é isso que eu ia falar. A pessoa, né? A consultoria de vocês eu acho que seria o mais ideal para a pessoa. Que a pessoa, né? Eu falo assim, tem que ter um alinhamento muito grande entre os órgãos competentes para daquilo ali, vocês como engenheiros ali, consultores daquela pessoa e o próprio empresário. Exato. Porque se faltar esse alinhamento, às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa ali, ela faz e dá um tiro no próprio pé. É igual essa situação que você contou, do empresário te procurar, por exemplo, e do nada você faz ali todo, né, elabora tudo para ele e do nada ele tá com um negócio maior. E depois parece que a culpa é até sua e não é. Você fez errado, né? Pode ser, se fez errado, é verdade. Sim, isso aí é uma errado. situação muito complexa, né? Porque se tivesse tudo muito certinho, falou assim, ó, é isso aqui é a minha realidade mesmo, você fez em cima da realidade dele, mandou pra análise lá, ia dar 6 meses, por exemplo, vamos colocar no melhor dos cenários e não ia voltar nada. Isso aí, Exato. né? O ideal pro empresário, o que ele tem que ter? Ele tem que ter um consultor. Sim. Desde quando ele pensou na concepção do empreendimento dele até depois da licença. Por quê? Quando ele pensou por ter as orientações, se ele vai precisar ou não, se ele não precisar e pegou a dispensa, meu trabalho em si encerra aqui. Mas Sim. se precisou de uma licença, geralmente a licença vem com cumprimento de medidas condicionantes ambientais. E essas condicionantes têm prazos. Às vezes eles são recorrentes, não é uma vez só. Sim. Então você vai refazer aquilo todo ano. Essas medidas, né, condicionantes seria reflorestamento, alguma coisa assim que o pessoal... Pode ser. Às vezes é reflorestamento, às vezes é cortina arbórea para evitar poeira. Às vezes vamos medir se seu empreendimento gera um efluente líquido. Vamos pensar aqui no mais básico de tudo. O empreendimento lá na zona rural, não tem rede de esgoto, não tem nada, eu coloco uma fossa séptica. Aí, o que o órgão vai me pedir? Para eu monitorar essa fossa séptica, se ela não está contaminando o lençol ali naquela freático região. lá, né? Então, tem que mandar análise todo ano, tem que colher a amostra, mandar análise todo ano. E é isso aí anual. Meu empreendimento, pode ser que na cidade também, gera resíduos sólidos. O que esses resíduos sólidos? Lixo comum, vários tipos de lixo que a gente tem. Ele te exige a fazer o descarte regular e o monitoramento desses resíduos. Então, eu tenho que declarar todo ano para onde que eu mando esse resíduo, se eu estou pagando uma empresa para recolher, como é que é, e eu tenho que declarar isso também anualmente. Uma dúvida minha, crédito de carbono se aplica também a alguma realidade dessas empresas aí ou não? Só para empresas muito grandes, assim? Para algumas atividades, mais na parte rural, né? Mais rural, né? Mais rural, né? É mais rural. Mas tem as empresas que tem essa parte do crédito de carbono, eu domino muito pouco. Mas tem empresas que para melhorar alguns índices, elas compram créditos. Isso. Então, você tem por isso que eu ia falar, que às vezes a compra dos créditos facilita, né? Facilita. Dependendo do tipo de empreendimento. Mas isso é mais para o mercado. Já é pro mais para lá na licenciamento, frente. O mais licenciamento pra- fica mais para trás, né? É. Pessoal, e né, um ponto que o pessoal colocou aqui, as audiências públicas, o que vocês têm a falar delas aí para nós? Quer falar? Bom, as audiências públicas... Jogou para ela, né? É porque ela trabalha muito com a audiência. A audiência pública normalmente é quando o empreendimento ele vai causar grande impacto para a população. Né? Então, realmente, é necessário uma consulta pública, porque pode gerar um transtorno, às vezes, locacional, às vezes uma fábrica que vai estar lá, por exemplo. Para os moradores ali próximos, pode causar apesar de gerar emprego, mas pode causar ruídos, pode causar poluição. Então, assim, a população, por obrigação, deve ser consultada. Sim. Né? Então, a partir daí são gerados relatórios, né, Ana? Sim. O papel principal da audiência pública é trazer democracia ali para aquele espaço. Então, informar, consultar, deliberar. Uma vez a gente, eu trabalhando, né, conheci uma senhora que ela estava assim, muito possessa de raiva, porque eles iam instaurar uma mineradora lá na região que ela morava lá. E o que acontece, né? Só para contextualizar o caso dela, ela morava, mas a maioria do pessoal tinha casa de veraneio. Né? Ela morava ali numa região bem rural mesmo. Ela era uma das poucas moradoras do local. De fato. E ela tava assim, todo mundo tava super tranquilo com a mineradora indo pra lá, e ela não, porque ela morava. Aí falou assim, ó, mas sofreu os impactos. vai muito barulho, isso, aquilo, outro. Aí Porque gera um transtorno, né, para a pessoa que está ali próxima. Por isso é necessário ver a população em volta, no entorno. Mas, assim, é o custo-benefício, né? Tem que ver o que é melhor, né? Sim. Progresso, pode falar. Através das audiências públicas, a empresa também pode expor o trabalho dela. Sim. E o que é o trabalho dela? Às vezes
tem um impacto, mas tem uma medida mitigadora. É isso que eu ia Exato, falar. exato. A gente chega Então, nessa medida, né? E ela vai expor qual vai ser a medida mitigadora que vai ser tomada. Algumas medidas mitigadoras vão surgir de demandas que vão sair lá da audiência pública. Então, o estudo ele vai ser mudado. Estudo de impacto ambiental. Ele vai ser, não só de impacto, os outros também, de controle, né? De controle. Os de controle ambiental, eles vão ser mudados ao que nós tiramos lá da audiência pública. Então, as necessidades da população esse é o momento de Sim. ouvi-las. No caso dela, por exemplo, eles, na época, eles tinham proposto a ela uma realocação, né? Eles tinham uma outra área, que eles compraram essa área para poder realocar o pessoal. A grande maioria tinha aceitado, né, essa realocação, mas ela não, ela gostava daquele local ali. Aí, por isso que estava dando esse impasse. Divergência, né? Empresas de mineração, geralmente, como elas têm poder aquisitivo, né? Elas compram as áreas. Mas a gente tem um caso bem clássico disso, que é Paracatu. Esqueci o nome da empresa. Anglo Gold. É Anglo Gold? Que é Anglo Gold. Não, que não é Anglo Gold, não. Porque Anglo Gold eu fiz até estágio lá. É na outra. É em Paracatu. A empresa dentro da cidade. Muito perto. Então, ela teve que mudar todo o processo dela por causa da proximidade da cidade. Então, detonação, principalmente. Tem uma detonação, o sistema de detonação deles é bem complexo, para não ter lançamento, para ter o mínimo de impacto, poeiras, tudo. Então, essa proximidade com a população realmente influi bastante. Lá em Paracatu tem um bairro que lógico que lá é uma situação muito diferente, tá, gente? Tô colocando isso aqui só para demonstrar mesmo. Que eu trabalhei em Paracatu, trabalhei 1 ano em Paracatu, por isso que eu te falei da Anglo Gold. É Anglo Gold mesmo? É. Porque tem... Eu tô tentando lembrar, acho que pra mim é outra. Não, mas tem uma outra lá também. Tem uma acho que outra. é essa outra que é a empresa, que é mais vou até próxima. procurar depois, mas tem uma outra lá. Mas eu lembro que a gente atuando lá, tinha um bairro de lá, que na época se falou muito, o que aconteceria se o mesmo acidente que aconteceu em Brumadinho acontecesse em Paracatu. Tem um bairro lá que não tinha tempo de escape. Nossa, de tão próximo que era. Deus. Assim, você tinha, próximo mesmo. tinha todas as medidas, né? Tinha tudo. Era cheio de placa no bairro todo lá, mas não, na realidade, não existia um tempo efetivo de escape. Assim, só que lá a construção da mineradora ela era bem diferente, sabe? Ela não era igual a de Brumadinho, é uma construção bem mais sólida do que a de Brumadinho. Então era muito, muito difícil de acontecer. Mas se acontecesse, numa possibilidade muito absurda, o bairro em si praticamente não se safava, não. Dada essa proximidade mesmo. Muito próximo. Né? Na mina do Córrego do Feijão já era um pouco mais distante, né? Era mais afastada da cidade. Então ela não atingiria a cidade de Brumadinho em si, não. Mas atingiu toda aquela zona ali da mina. Enfim, são situações muito, muito complexas. Tudo dessa área ambiental é extremamente complexo, né? Extremamente E aí complexo. já é a técnica também de mineração, né? As barragens. Sim. Hoje em dia mudou-se a técnica. Era montante, agora não pode ser mais. Então mudou, é proibida a técnica. Algumas empresas têm que adequar também a técnica de construção da barragem, porque elas estão oferecendo muito risco. Sim. Vocês falaram, né? Voltando aí nas medidas mitigatórias aí. Isso ajuda muito nessa questão de sustentabilidade, né? Porque acho que alguns bons anos atrás não tinha nada disso. A pessoa chegava, instaurava a empresa e estava, né, a fábrica, independente da indústria que ela queria, e não tinha problema nenhum com aquilo. É verdade. Aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, para a pessoa conseguir ter uma indústria maior, assim, ela tem um processo bem dificultoso ali, porque ela precisa dar alguma coisa em troca, né? Para manter a sustentabilidade ali do local. Então, no licenciamento ambiental, você vai prever todos os impactos que o seu empreendimento vai ter. Então, ele gera A, B, C, D e tal de impacto. Então, eu vou buscar uma medida mitigadora para cada um deles. E isso, vamos pensar a longo prazo. Se eu não tiver medida mitigadora, como é que vai ser? Eu vou acabar com aquele lugar. Vou acabar com o equilíbrio ambiental do local, vou acabar com o subsolo. E minha fábrica, meu empreendimento vai ser eterno? Quando eu sair de lá, aquilo vai servir para alguma coisa? Então, pensando a longo prazo, em longevidade, o licenciamento ambiental tem para isso. Para prevenir que as coisas aconteçam, grandes impactos aconteçam, e controlar aqueles impactos que eu tenho. Sim. Então, se hoje o meu empreendimento sai daquele lugar, aquele lugar pode ser útil para outra coisa.
Não acaba. E para não afetar quem está no entorno. Hoje, quando se faz licenciamento ambiental, a gente pensa no entorno em vários níveis. O entorno imediato, o entorno um pouco mais distante, como que eu vou afetar economicamente e sustentavelmente, né? Pensa tudo aí. Sim. A respeito de legislação, de fato, existem, igual vocês falaram, a gente tem que estar sempre muito atualizado, né, para não correr nenhum risco, não evitar problemas legais, vamos dizer assim. Existem previsões de mudança na legislação que vão afetar diretamente seus clientes? Tem. É um projeto de lei 2159 e tramita desde 2011. Não, 2021, desculpa. E ele já está entre o Senado e Câmara, ele vai e volta. E o que ele está querendo mudar? Ele está querendo dispensar mais atividades. Então, aumentar o rol de atividades que são dispensáveis ou atividades que vão para o licenciamento simplificado. Ou para o licenciamento concomitante, ou seja, vamos tirar a complexidade, vamos desburocratizar um pouco para algumas atividades. E ele está... uma dessas atividades que está bem em voga são as atividades agrocivis, pastoris, agropecuária, no geral. Porque o nosso país, o agronegócio pauta um pouco a nossa economia. Então, desburocratizar principalmente essa área. Esse projeto de lei também traz uma implicação para criação de uma licença especial para interesses estratégicos do executivo, ou seja, tem uma atividade, tem alguma coisa que é de interesse do executivo, então ela vai entrar dentro desse critério de licenças de interesses estratégicos e ela vai ter um prazo máximo de 1 ano para transitar. Então ela vai correr ali mais rapidamente. Sim, essa é interessante, né? É interessante. E ela já foi aprovada no Senado, se eu não me engano, voltou para a Câmara. Então, não sei se vai demorar muito para sair. É bem provável que ande depressa, né? Vai andar. Todo mundo Isso tá em cima, né? Vai desburocratizar bastante o processo, vai ajudar. Tem algumas vertentes, né, que acreditam que não vai ser bom, mas, assim, tudo tem seu pós e contra. Uhum. Mas simplificar os licenciamentos é importante. No Brasil, a nossa lei é muito complexa. O licenciamento ambiental no Brasil é muito complexo e muito rígido e moroso, porque a gente tem pouca estrutura. Então, comparado aos outros países, a gente anda muito devagar. E como é que vocês acham que essas exigências ambientais aí podem mudar de acordo com, né, as mudanças climáticas, as mudanças de matriz energética que a gente tem no país? Eu queria mais ou menos um panorama disso aí, porque, né, a gente recebia algumas pessoas aqui na outra temporada do Podenge, e a gente vê que a malha energética do Brasil hoje ela é muito diversificada, né? Então, acho que tudo isso influi bastante nisso aí. Não sei como é que seria para vocês. O que vocês podem me dizer a respeito disso? Eu acho que as mudanças climáticas... Primeiro, os eventos extremos estão acontecendo cada vez mais. Uhum. Principalmente para nossa região, ondas de calor e seca tá, assim, recorrente. Então, o consumo hídrico, talvez isso vai ser mais limitado. Então, a gente vai ter uma firmeza maior, sabe? Tanto um controle maior. Principalmente uma fiscalização das captações irregulares. Então, isso vai acontecer cada vez mais. A gente, ano passado, teve algumas regiões com recessão de captação, diminuição de captação, porque a crise de seca foi altíssima aqui, principalmente as superficiais. Por outro lado, desmatamento. Então, em Minas Gerais, a gente tem visto que a legislação por desmatamento tem ficado cada vez mais fechada. Então, a ideia é que a gente já tem muitas áreas de uso consolidado. O que é uso consolidado? Áreas que já estão desmatadas, disponíveis. Então, se autoriza muito pouco novos desmates. Então, a legislação está fechada cada vez mais para poder diminuir isso. Inclusive nas sanções também? Inclusive nas sanções. E fiscalização. E no processo de licenciamento ambiental, eu creio que vai vir exigências para se usar matrizes de energia limpa. Porque o governo tem investido bastante para uso de instalações de indústrias. Inclusive com incentivos. E com incentivos para energia solar, eólica e tudo.
Então, eu acho que vai ter essa contrapartida, essa exigência. Usar matrizes energéticas limpas. Né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas é tudo adaptação. Tudo adaptação, né? Há 50 anos atrás ninguém queria o essencial, hoje Pois já é. existe. Então, Já tá ótimo, né? Já evoluímos. Já melhorou bem. Mas eu não sei muito falar com detalhamento sobre isso, mas o licenciamento ambiental, as exigências, começou na ditadura, foi imposto. Exatamente. Então, não se foi discutido na época, senão acho que nem entraria em vigor. Aí ele foi cada vez mais se aprimorando, então tá aí hoje. Foi uma imposição benéfica no fim das contas, precisava, né? uma imposição Precisava, benéfica. né? E hoje em dia também tem as discussões, tem tudo, mas precisa adaptar algumas coisas. Sim. Gente, eu queria agora perguntar para vocês assim, né? Deixar o livro em aberto aí para vocês contarem causos comuns da profissão suas. Não precisa ser necessariamente alguma coisa que aconteceu com o cliente, alguma coisa, nada disso. Só situações bem comuns que vocês enfrentam aí no dia a dia, como, né, prestando consultoria, ajudando o pessoal ali. O que mais acontece com vocês aí? Ampliação sem avisar. Esse é o clássico, né? Esse é o clássico. Minha licença, o que você primeira fez? coisa. Minha licença errada? Exatamente. Como é que você fez? E agora? O que eu vou fazer? Ampliação sem avisar. Uns desmatezinhos de piqui por aí. Piqui é complicado e existe muito, né? Isso acontece bastante. Eu tenho uma história de um amigo engraçado com pé de piqui, sabe? Esse conhecido meu, ele comprou um terreno. Na época, achou o preço do terreno, assim, excelente. É um chacreamento, né? Uma chácara. Então, a chácara não é muito grande, ela é pequenininha. Só que no local que era o mais cotado para construir, tinha uns 3 pés de piqui lá, assim. Aí, na época, ele comprou isso e ele disse, moço, como é que eu vou fazer para construir com esses pés de piqui no meio aqui? Aí, um amigo dele, engenheiro, sugeriu ele. Falou assim, cara, procura, né, o pessoal para ver isso aí, para regularizar isso para você. Ou então, você constrói no entorno dele, né? Deixa ele lá, quietinho. Ele falou assim, você quer saber do negócio? Vou deixar um desses pés aqui. E você pôs os outros 2 pés. Só que o vizinho dele... Já denunciou. já viu acontece aquilo ali. muita denúncia. Sempre tem alguém que vai denunciar. O vizinho dele falou com ele, cadê os pés de piqui que tava aqui? E aí surgiu a denúncia, ninguém sabe de quem que era, mas já sabendo, né? E eu sei que esse negócio deu um percalço tão grande pra ele que ele vendeu o terreno antes de construir. Nossa. Ele falou assim, não quero ter esse problema não. E vendeu o terreno já com esse problema, né? E passou o problema pra frente lá. Não sei como é que resolveu, não. Mas eu lembro dele contando que foi assim, foi um negócio muito rápido até. Foi menos de um ano aconteceu isso tudo assim. Foi engraçado demais ele contando. Mas é uma história bem, bem engraçada. Ele comprou sem saber. Ele foi lá, viu o terreno, gostou demais, nem se preocupou tanto. Ter esse olhar crítico, Esse né? técnico. Porque acontece muito, isso é frequente, né? A pessoa compra o terreno sem saber como é que tá a situação. A gente já viu casos disso acontecer em área urbana. Verdade. É mesmo? O lote ser todo em APP. Praticamente a pessoa não sobrar nada. Não sobra nada. Que isso? É verdade. E aí, o que a pessoa E faz? aí que o lote dela não serve pra anel pra ninguém. Mas não tem nada que possa fazer? O loteador que deu golpe nela. Nossa senhora, que isso, Porque o loteador sabia, né? O loteador sabia e a pessoa não A sabia, pessoa que comprou. é leiga. Quem compra um lote na cidade que vai procurar consultoria ambiental? Da onde? Não procura Nunca. de jeito Nem nenhum. nós vamos imaginar isso. Mas não tem uma medida mitigatória pra ela, não, né? Até o momento não foi encontrado. Tem que fazer, ué. Coitado, a cara. pessoa É tem que- difícil, é difícil. Ela Oh, foi meu lesada. Deus. Por isso a questão ambiental é tão importante, Sim. né? As pessoas às vezes não têm esse valor, mas quando acontece casos assim, difícil. Eu acho assim, quando a pessoa é leiga de tudo, ela precisa ter noção, pelo menos o que é um APP. Sim. Mínimo, né? É o mínimo, né? Porque uma APP sabe que ela é protegida, eu não posso construir. São pouquíssimas coisas que você pode fazer ali. Então, se ela vê um curso d'água, alguma coisa ali, já se atente. Porque para poder fugir desse risco. E para nossa região, piqui, pé amarelo, árvores, a gente chama de imunes de corte. Que são protegidas por lei e tal. São salvos raríssimas exceções que elas podem ser A suprimidas. pessoa viu um lotezinho ali com árvore, melhor procurar vocês, né? Viu? Tem uma árvorezinha ali independente, Quando- mas procura ali, vamos ver se dá certo ou não. Quando é na cidade, a gente consegue suprimir. Sim. Né? Tem umas condicionantes aí, o processo é bem mais simples, mas ela precisa de uma autorização, não pode ser autuada. Entendi. Pessoal, pra gente encerrar, deixa um conselho aí pra quem quer ingressar nessa área, né? Um pessoal que tá começando um curso de engenharia ali, ou então querendo mexer alguma coisa na área parecida com a de vocês aí.
Quer falar primeiro? Bom, é uma área muito boa de trabalhar, mas é uma área que cheia de desafios. A pessoa tem que estar disposta mesmo a encarar os desafios, né? Estar em constante atualização, né? E muita paciência, né? Tanto com os clientes quanto com os órgãos ambientais, porque você é pressionado de um lado, de outro, mas no fim dá certo. Tem que ter paciência e gostar. Realmente tem que gostar, tem que abraçar. Tem que estar afiado aí na legislação ambiental. Na faculdade você não aprende isso diretamente. Com certeza não. Você sai ali, é um mundo à parte. Esteja afiado na legislação ambiental. Usa os recursos, tecnologia aí, as imagens, satélite, o que você tiver na sua mão a princípio. E entenda que cada caso é um caso. Cada licenciamento é um. É diferente. Tem que... Às vezes você vai no Ctrl+C, Ctrl+V e não dá certo. Então, estuda as particularidades daquele empreendimento, do local, do imóvel, de tudo aí que pode aparecer de percalço. E tenha paciência. Paciência é a chave. Paciência é a chave. Porque você tem que lidar com o analista está fazendo o papel dele e não está errado. Ele está cumprindo, porque também senão ele responde. E o empreendedor quer tudo para ontem. Então, paciência e jogo de cintura e um sorrisinho que vai. Bom demais. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que deu para esclarecer muita coisa aqui, né? Em nome do Podende, da Centopé, a gente vai agradecer vocês aí, vamos encerrar por hoje. E isso é tudo, pessoal. Grande abraço para todos os espectadores e todo mundo que gostou do vídeo aí. Precisou das meninas, como é que o pessoal pode encontrar vocês aí? Pode procurar a gente pelos telefones, né? Principalmente. O meu é 31 99220 5894. E-mail ananascimento ana.eng@gmail.com. O meu telefone DDD 38 99994 3836. E e-mail aline.engambiental1@gmail.com. Show de bola. Pessoal, até mais. Em nome da Podende da Centopeia, eu agradeço a todos vocês. Esse programa ele só acontece devido à parceria da Centopeia com o CREA. E é isso. Boa noite e um abraço a todos.